Só pegar um negócio aqui já rapidinho. Uhum. Então, pessoal, a gente vai começar então agora, é capítulo 9, tá? 8, perdão, tá? A gente estava no 10, vai voltar para o 8 agora. Porque o que eu quis? A sequência didática que eu acho melhor é saiu da série de Fourier, já vai para transformar de Fourier, né? E aí, antes desse tópico de transformar de Fourier, o livro da Valéria, ele faz esses dois problemas aqui usando separação de variáveis, tá? Problema de Dirichlet no plano, né? E depois a gente no retângulo e depois na circunferência, tá? E depois a gente no círculo, né? E depois a gente vai tratar a equação, se eu não me engano, a equação do calor, tá? No plano e no retângulo também. E aí é o capítulo 9, tá? E cada um desses aí dá um trabalhinho. Então vamos lá. Todo mundo vendo aí certinho, né? Deixa eu já deixar a mesa aqui preparada para caso já fazer alguma anotação, alguma coisa que já faz aí. Esse aqui vai render bastante coisa, depois ele rende bastante resultados, apesar de ser uma coisa particular de um problema, né? Tá? Então começamos aqui. Então qual que é? O que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com a equação de Laplace. Todo mundo lembrando, para quem esqueceu, o que significa isso aqui? Isso aqui, Laplaciano de... Oi, deixa eu só te escanear aqui. O Laplaciano de U é o XX mais o YY, tá? Isso no plano para duas variáveis, né? O que a gente vai trabalhar aqui. É claro que se a gente tiver em Rn, é que a gente vai ter as derivadas segundas das n variáveis, tá? Que a gente só vai trabalhar com duas que a gente vai trabalhar no retângulo, né? E aí, o que mais a gente vai acabar discutindo aqui? A gente vai acabar discutindo, então, a equação de Laplace, tá? Com essa condição aqui, é uma condição de contorno, tá, gente? Então, o que significa isso? Eu estou querendo trabalhar com esse problema aqui, tá? O Laplaciano de U igual a zero em ômega, tá? Onde o F é uma função contínua no contorno de ômega. Por exemplo, se o ômega é um retângulo, então o que que vai ter aqui? A gente pode ter um retângulo dessa forma aqui. O que a gente está dizendo aqui é que o Laplaciano de U aqui é zero aqui dentro, tá? E fora, a U, ela vai satisfazer isso aqui, ó. Nas fronteiras, U igual a F, tá? U igual a F, U igual a F, U igual a F, tá? Então, em cima das fronteiras aqui, U igual a F, dentro o Laplaciano é zero, tá? E F é uma função contínua. A gente consegue resolver esse problema no retângulo para uma função contínua. Esse problema mais geral para responder isso aqui, a gente não é o método de separação de variáveis que usa, você tem várias coisas para resolver. Geralmente você, com essa função aqui só sendo contínua, esse problema aqui para ele não tem solução clássica, tá? Se for para um problema geral, se a gente pegar o domínio de forma geral, tá? Aqui precisa que a F tenha tenha uma regularidade melhor. E aí, mesmo assim, ainda dá um trabalhão, tá? Dá uma disciplina inteirinha só para fazer isso, tá bom? Que essa daqui é uma IDP do tipo. Essa daqui é do tipo parabólica, tá? Não, parabólica não, perdão, hiperbólica.
Isso aqui é uma EDP do tipo hiperbólica, tá? Lá depois, quando a Wanda ensinou vocês, aquele determinante, aquele alfa que ela achava lá, ele era menor do que zero, tá? Então isso aqui é elíptica. Um problema elíptico. Aí isso aqui tem todas as características de um problema elíptico, tá? Geralmente, esse problema aqui, ele descreve fenômenos estacionários, tá, pessoal? Estacionários o quê? Não depende do tempo t. Só depende do x, do y, isso depende da variável espacial, tá? E das condições de contorno. Então, por isso que vocês não vão ver aqui um problema de valor inicial, porque não depende do tempo, tá? Então não faz sentido perguntar se a solução é de x de zero ou o x de t, perguntar o de x zero igual a uma f, não faz sentido. Aqui isso daqui é um problema de contorno, né? Ou seja, ele sempre vai dar as condições de contorno na fronteira do retângulo. Aí, como eu já tinha dito, né? Se, por exemplo, a gente vai começar resolvendo o seguinte, resolvendo esse problema pelo método da separação de variáveis, tá? Vocês já viram lá com a Wanda no capítulo 6, do capítulo 6, tá? No caso em que o ômega é o retângulo que está tem um vértice na origem, tá? Então a gente vai pegar o retângulo, tá aberto aqui dentro aqui, até o A e aqui até o B, né? Então é isso que quer dizer aqui, a parte de dentro, né? E a fronteira dele é esse lado aqui, em particular, um lado da fronteira é o eixo Y, tá no eixo Y, o outro lado da fronteira está no eixo X, tá? E os outros são paralelos ao eixo X e ao eixo Y. E aí a gente vai trabalhar o seguinte problema aqui. O Laplaciano de U igual a zero, onde quando U, ou seja, U de x0, ou seja, U de x0 quer dizer que eu estou querendo pegar a fronteira do eixo que está no eixo x, ó. Então, U de x zero e U de xb, onde que está U de xb? Aqui, ó. Então, essas duas paralelas aqui, eu vou dizer que nessa fronteira aqui ela é zero. Então, aqui e aqui é zero, tá? Nessa parte da fronteira. Depois, ó, U de 0y é esse aqui. Então, esse lado aqui eu também estou pondo a minha solução é zero. E o de AY aí, o de AY é igual a uma f de y, tá? E a f é uma função contínua e ela tem que satisfazer isso. Isso aqui é uma condição, lembra que lá no começo a gente falava, isso aqui é uma condição de compatibilidade, tá? Então, para que eu possa fazer esse problema, a f tem que satisfazer isso. Ela no zero e no b tem que ser zero, é claro, né? Tem que ter a condição de compatibilidade com as nossas condições de contorno, tá bom? A nossa f. É... Então, vamos lá. Então, o que que a gente vai fazer? Então, eu vou procurar soluções do tipo U de x de y de y aqui, separar as variáveis, né? Então, se eu derivasse aqui, fizesse, ó, U, x, o que que vai acontecer? Como isso aqui está separado, vamos fazer até por partes. Se bem que é simples, né, velho? U de x vai dar x' de x vezes y de y. X vai dar x duas linhas vezes y de y. E o y vai dar x vezes y' de y. E o isso aqui vai ser x, y, duas linhas de y, tá? E aí, eu substituo. Quando eu substituir, eu vou ficar de um lado. Eu vou ficar com u, eu vou ficar com u de x, o Laplaciano, né? U x mais u y igual a zero, eu vou ter x, duas linhas. Não vou colocar o x só para não ficar, facilitar um pouco mais aqui. Vezes y mais x vezes y, duas linhas,
isso dando zero. O que acontece? Aí agora aqui é só fazer a conta. Somo menos x, y, duas linhas dos dois lados. Aí, multiplico pelo que a gente sempre faz, né? Eu costumo multiplicar pelo seguinte aqui, né? Para sumir com o y, tem que sumir com o x aqui de baixo. Então, eu vou multiplicar a equação por x, y, multiplicar não, dividir por xy a menos 1, tá? Em cima e embaixo. Aí, fazendo isso, tá? Fazendo isso aqui, eu vou obter aqui, de um lado, o problema que só depende de x, e de outro lado, o outro que só depende de y, com sinal de menos. A gente vai deixar nessa equação aqui. E aqui lambda. Lembrando que esse lambda é alto valor, gente, sempre tomar ele maior que zero, tá? E aí, disso, olha, se isso é verdade, então a gente vai ter dois problemas, né? Então, isso aqui igual a lambda. Aí eu passo multiplicando, joga, fica x duas linhas igual lambda x em A. E aí x de zero é zero. Por quê? Vamos voltar lá nas condições iniciais, tá? Aqui é onde que varia, depende do x. O que acontece? A minha condição inicial. Então eu estou aqui com u de x, y igual, eu estou supondo que a minha solução é essa, x, y, y, tá? Então, o que eu preciso? O u de x, o u de 0, y, tá? U de 0, y é zero. Mas quem que é u de 0, y? U de 0, y ali é x 0 vezes y de y, tá? Como a gente não quer a solução nula, a gente vai tomar x igual a zero e y de y diferente de zero, sem ser a função nula, tá? Então aqui está a minha primeira condição inicial. Se eu fizer isso, u de x, u de u de a y, isso aqui vai para cá, né? Vem para cá, vai ficar como x de a vezes y de y, e esse aqui é igual a f de y, né? Esse cara aqui a gente deixa aqui dessa forma aqui, porque depois a gente, como que a gente vai, como isso aqui vai ter que ser igual a y, a gente vai descobrir, vai usar melhor isso quando a gente impor a condição inicial, essa daqui. De resto, as outras são, a gente faz da mesma forma análoga. Se a gente fizer u de x0, u de x0, a gente vai ter que u de 0, o y de 0 vai ter que ser 0. Se a gente fizer u de xb, a gente vai ter que u de b, o y de b tem que ser 0, tá? Que aí fica para a equação y. Então vamos ver aqui. Essa condição aqui, olha, a gente poderia aqui eu estaria perdendo, eu poderia fazer, essa daqui chama x de a igual a 1, tá? Só que aí eu estou restringindo demais, então deixa dessa forma que a gente vai usar essa condição aqui depois, tá? Não vamos pôr ela agora, impor ela agora, tá? Então aqui, x' de a de lambda é igual a lambda x duas linhas é igual a lambda x de 0 é 0. Tá? E a equação do y vai ficar menos y duas linhas, igual aqui não é x, tá? Aqui é y, com y de 0 e y de b, como eu disse para vocês, tá? Qual que a gente vai começar a resolver? Então, a gente vai começar a resolver essa daqui, a yb, tá? Aí eu vou só soltar, eu vou usar a mesa aqui para a gente ver o que vai fazer. Que aumenta a separação de variáveis, tem que resolver aquilo, né?
Eu acho que a Wanda fez uma vez para vocês, mas eu vou fazer aqui só para a gente relembrar como que fica aqui. E vocês estão fazendo agora também, né? Ô, gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tá? Eu acabei esquecendo de fazer, perguntar isso para vocês, mas é só, tiver dúvida, é só perguntar, tá? Hum. Então vamos lá. O problema que a gente vai ter que resolver é o menos y, duas linhas, igual a lambda y, tá? E aqui eu tô pedindo que o y em zero seja igual ao y no b, tá? Que é o intervalo onde está variando o y, né? Igual a zero. Então vamos resolver esse probleminha aqui. Primeiro, né? Todo mundo conhece isso aqui, sabe que isso aqui vai ser o problema. É equivalente ao problema. Esse cara aqui é equivalente à seguinte equação: isso mais lambda y igual a zero. E aí a gente tem o polinômio característico, né? E se vocês aprenderem EDO, lambda igual a zero. E aí, ó, alfa tem que ser mais ou menos a raiz de lambda i. Por quê, né? Porque vai passar aqui menos. A hora que eu tirar o lambda é positivo, a hora que eu tirar a raiz, vai ficar a raiz de um número negativo, que é um número complexo, e ela se escreve dessa forma aqui, tá? Por isso que a gente escolhe o lambda positivo para facilitar essas contas. Senão a gente ia ter que, se a gente não escolhesse o lambda positivo ou negativo, o que que ia acontecer? A gente ia ter um pequeno problema aí. A gente ia ter que ficar fazendo casos aqui. Ah, se o lambda for positivo, se o lambda for negativo, se o lambda for zero, tá? Então, para facilitar, a gente sempre escolhe ele positivo, tá? Se a gente escolhesse ele negativo, a gente teria que a gente ia encontrar o lambda não nessa equação aqui, a gente ia ter que encontrar na outra lá, tá? Uma forma, a gente ia usar, não, a gente ia encontrar nessa, substituir na outra, e a outra que daria os senos e cossenos para a gente, tá? Por isso que a gente tradicionalmente define que lambda é maior que zero. Se lambda for menor que zero, aí eu acho que dá para resolver de forma análoga, tá? Aí, o que que acontece? Então vamos lá. Olha, essa equação, então, aqui a gente tem que o y, na verdade, ele é um cara da forma, o y1, a solução aqui vai ser da forma y1 de y, é uma solução da forma e, vou colocar o i na frente, raiz de lambda y, y2, y, e, na e de menos i, raiz de lambda y, tá? Essa daqui, a gente sabe que isso aqui se escreve como cosseno de raiz de lambda y mais i seno e seno raiz de lambda y, tá? Aqui a gente sabe que isso aqui é cosseno raiz é, de lambda y menos i seno raiz de lambda y. A gente sabe disso, é tranquilo. Então, a nossa solução aqui do y1 y2, eu vou chamar de y til, tá? Y til 1 é a seguinte solução. É,
Exatamente isso. Y tio 1, a gente tem a seguinte solução. A gente vai e soma as duas. Então, a gente pega y1 mais y2 e divide por 2, tá? Tá vendo? Isso aqui são dois números complexos. Se eu somar dois números complexos, eu tenho duas vezes a parte real. Por isso que a gente divide por 2. E a parte real é essa aqui. Então, eu vou ter cosseno da raiz de lambda y aqui. Se aqui tivesse mais um x, uma parte real aqui em cima, a gente já teria uma exponencial aqui, mas não é o caso. Aqui a gente tem esse lambda aqui, acabou sendo dessa forma, né? Depende muito do polinômio característico que vem, né? Então, y1 é o cosseno de raiz de lambda y. O y2, tio, é o y1 menos y2, tá? Tudo isso dividido por 2 e, porque agora a gente vai ter duas vezes a parte a gente vai ter duas vezes a parte complexa. E que vai acontecer? Duas vezes a parte imaginária multiplicada pelo i. Por isso que eu divido por 2i. Então, essa solução aqui vai ser seno da raiz de lambda y, tá? E aí, a nossa solução geral ali daquela equação, da minha EDO, ela é um A, tá? Um A cosseno y, raiz de lambda y mais b seno da raiz de lambda y aqui, tá? Bom, agora a gente tem que colocar e impor as condições iniciais, né? Então, o y de zero, tá? O y de zero, ele tem que ser o quê? O y de zero, então, vai dar o quê? A vezes cosseno de zero, né? Vai sobrar só o a, cosseno de zero é 1, mais o seno de zero é zero. Então, a gente já tem isso aqui que o A, isso aqui implica que o A é igual a Y no zero, mas Y no zero é zero. Então, o meu A é zero. Então, minha solução é essa daqui, ó, Y é igual a B seno da raiz de lambda Y, tá? Aí eu imponho a outra condição, Y de B, isso aqui é B seno da raiz lambda de B, tá? Isso aqui implica que B seno da raiz lambda de B, isso aqui tem que ser zero. Bom, a gente queremos y diferente da solução nula. Então, a gente não pode falar que B é zero. Então, B é diferente de zero. Se B é diferente de zero, seno da raiz de lambda B, isso tem que ser zero. Mas para isso ser zero, para isso aqui ser zero, significa que a raiz lambda de B tem que ser uma coisa do tipo, quem que dá zero? Múltiplo de π. Então, isso aqui tem que ser uma coisa do tipo n π com n pertencente aos inteiros, tá? Não é nem só aos naturais, aos inteiros. Aí, aí o que acontece aqui? Então, tem que ser isso. Isso significa que eu preciso, para me livrar dessa raiz, eu vou precisar elevar ao quadrado. A hora que eu elevar ao quadrado e passar o b quadrado dividindo, eu vou tirar aqui o lambda, é exatamente o n quadrado, π quadrado, sobre b quadrado, tá? Então, o que eu tiro daqui? Eu tiro que a minha solução y é o b vezes o seno de n, ali é raiz de π, né?
raiz de lambda. Então, é o N π, tá? O N π sobre B Y. Então, a primeira parte a gente já conseguiu. Depois a gente vai repassar aqui nos slides, tá? Qual é o outro problema que eu tenho que resolver aqui? Pessoal, vou apagar o lado esquerdo, tá? Ficou alguma dúvida aí? Ó, tá, já sem dúvidas, então vamos lá. Então a gente resolveu isso aqui. Agora, o que que a gente tem que se ater na solução de x? Ali eu tenho que x, duas linhas, mais lambda x igual a zero. E x de zero igual a zero. Esse é o problema que eu tenho que resolver agora. O x, lambda ali, então aqui ali o polinômio característico dele vai ser o alfa quadrado. Aqui não é mais, é menos, né? Perdão. Menos lambda. Isso aqui é igual a zero. Tá? E aí isso aqui implica para mim que o alfa é igual a mais ou menos raiz de lambda. Só que raiz de lambda a gente já sabe quanto é, a gente já resolveu lá. É o n π sobre b, tá? Beleza. Bom, daqui eu sei que então a minha solução, a minha x de x, ela vai ter que ser uma coisa do tipo assim. Ah, só um instante, pessoal. Como a gente tem dependendo de n, vou colocar aqui, ó, o yn tem que ser uma solução desse tipo aqui, tá? Isso para cada n. Ah, eu odeio quando isso aqui trava. Trava. Não quer apagar. Tá meio, para apagar tá meio lento, eu não sei. Eu acho que eu tenho que atualizar esse programa da lousa do Whitebird. Ele tá muito ruim. Nossa Senhora. Vamos por aqui, vamos ver se a gente consegue. Não consegue riscar, consegue. Ó. Então, o x de x, ele dá exatamente. Agora eu vou usar a letra D, a CD. Ah, caramba. Só ver se consigo clicar aqui para apagar. Ai, acho que eu vou ter que trocar esse programa aqui. Ó, o x de x, vamos ver se ele consegue apagar. Não consegue. X de x aqui, ele vai ser o C exponencial. A gente já sabe quem que é o alfa, né? O alfa é mais ou menos raiz de lambda, mais ou menos esse valor. Então vai ficar mais, a gente não precisa colocar nπ sobre b x, mais e na menos n, um d, né? N π sobre b x, tá? E aí eu imponho minha condição inicial. Minha x de zero, x de zero tem que ser zero, né? X de zero tem que ser zero, só que aqui, olha, o negócio C virou um O, tá? Isso aqui é o C, tá? Não sei porque que ele foi virar um O. Tá meio estranho isso aqui. Aqui, então, x do zero, então eu vou ter que ali o C mais o D. Isso implica aqui
C mais D igual a zero. Tá ali, é um D. Ai, que raiva dessa mesa, cara. Então, gente, a gente vê que as soluções aqui vão ter que ser do tipo aqui. As minhas soluções vão ter que ser C, eu vou ter que achar aqui C igual a, ou D, né? Melhor, né? Agora tá apagando isso aqui. Então, D tem que ser igual a menos C. Então, a minha solução aqui vai ser. Sabe o que é incrível nesse negócio aqui? Quando eu quero fazer aquelas bolinhas, ó, isso aqui, um ozinho, um ozinho deitado, uma elipse, essas coisas, nunca consigo. Aí quando não precisa, ficar aparecendo essas porcaria aqui. Eu vou ter que descobrir um programa melhor, eu talvez tenha que atualizar isso aqui. Eu preciso aprender a usar essa mesa melhor. Claro, preciso aprender também fazer uma letra melhor nela, né? Mas enfim, né? Até em homenagem à Roberta, porque a letra da Roberta é bonita, é linda, né? Dá até vontade de copiar o caderno dela ou pagar para ter o caderno dela, né? Enfim. Povo, então aqui, olha, o que que eu vou ter? A minha solução x, um x, ela vai ser uma coisa do tipo assim. O C vai ficar menos C e C aqui, então aqui vai ficar o próprio C exponencial de menos E mais N π sobre B x menos E na menos N π sobre B x. Porque a gente está pegando C igual a menos, ou D igual a menos C. Então, eu tiro o D, o C em evidência. Isso aqui ainda pode ser escrito assim, pessoal. E aí eu lembro todos vocês, olha, eu acho que o João acho que foi meu aluno de cálculo 1. A Roberta, o Elton, o Iago e a Ana também foram. O Matheus não sei se o Matheus está aí. O Godoy foi meu aluno de cálculo 1, tá? Mas ele não sei se ele está aí. A Ana Lívia e a Ana e a Amanda também. Então todo mundo lembra que eu falava, eu lembro até hoje. Ah, e eu acho que o Vitor foi meu aluno de cálculo 1 também, e eu lembro do Vitor reclamando, para que isso, professor? Lembra lá do tal do seno hiperbólico? Acabou de aparecer aqui, ó, porque isso aqui vai ser n, eu vou multiplicar por 2 aqui, n π sobre b x menos e na menos n π sobre b x dividido por 2. Por que que eu faço isso aqui? Isso aqui é o seno, é duas vezes o c, seno hiperbólico de nπb de x, tá? Então, a minha solução ali, ela deu seno hiperbólico. Só, olha, vocês estão vendo, só por conta... Por que que chegou nisso? Por causa das condições de contorno, tá? Dependendo das condições de contorno que eu tenho, eu vou obter isso. Então, gente, feito isso, eu vou voltar para o slide, porque agora as contas ficam mais simples, mas vocês vão entender por que que apareceu isso, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Alisson, Oi. por que que o preço é seno hiperbólico? O seno hiperbólico ele é dado através da função exponencial, é isso? Você não, você Acho que nunca eu nunca tinha cheguei a visto? ver seno hiperbólico. Ó, o cosseno hiperbólico, por exemplo, ele é de x, ele é exponencial de x mais exponencial de menos x. É a definição dele, tá? A gente sempre define assim. Isso aqui surgiu por causa daquela história da catenária. Depois você procura lá. Foi uma briga dos irmãos dos irmãos Bernoulli, era uma família de matemáticos, e aí um apostava. Toda vez que você anda na rua, você vê o poste, você não vê que os fios, eles nunca estão esticados, eles sempre tem uma barriguinha ali.
Sim. Aquela barriguinha é o formato de um gráfico da catenária. Eles descobriram que era catenária. Um pregava falando que aquilo era um pedaço de uma parábola, e o outro brigava que não era outra coisa, tá? E no fim, quem acabou resolvendo foi até física, os irmãos Bernoulli usaram até física, um dos irmãos, e conseguiu provar que aquilo não era uma parábola. Aí a função que ele achou era um A vezes o cosseno, uma coisa que ele inventou chamando de cosseno hiperbólico, tá? Ah, entendi. E aí o seno hiperbólico de x, ele é o e na x menos o e na menos x dividido por 2. Tá? Ele é definido por exponencial. Viu, Matheus? E aí aquela coisa, né? E se você derivar, pode notar, se eu derivar cosseno hiperbólico, vai cair o menos aqui, vai ser seno hiperbólico. Se eu derivar o seno hiperbólico, volta para o cosseno hiperbólico. É muito parecido com seno e cosseno, só que aí o período, a derivada, você deriva ele de dois em dois para chegar um no outro, né? O E não é uma. comportamento é bem próximo do seno e do cosseno clássico, assim, né? Isso. Os Só não. derivados coincidem. Exatamente isso. E eles só não são funções periódicas, né? Que dá para ver aí. Tanto seno hiperbólico quanto cosseno hiperbólico são funções crescentes, tá? Se vocês virem, eu lembro que eu fazia o gráfico para vocês. O gráfico do cosseno hiperbólico era uma coisa mais ou menos assim, ó, tá? Era a emenda de dois pedaços de parábola. E do cosseno e do seno hiperbólico era uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Valeu, Matheus, pela pergunta. Alguém mais quer tirar dúvida? Então vamos lá de novo. Parte lá o outro agora. Então, pessoal, a gente está exatamente aqui, ó. Tá? A gente está exatamente aqui, ó. Então, eu resolvi o problema, né? Achei o y. Ele já deu o nome de YK de cara, né? Aí ele chamou aqui de YKBK, eu só chamei de B lá, mas tanto faz, né? Fez as contas aqui. Olha, chegou a mesma coisa que eu ali, seno hiperbólico, dado aquilo ali, né? A gente viu como era. E a gente está chamando o lambda K porque assim, a gente vai ter a gente tem várias soluções dessas, porque a gente supõe que as soluções do meu problema vão ser combinações lineares infinitas disso aqui, tá? Séries. Uma série, né? Então, visto que esse é esse, e aí eu vou ter que a minha solução vai ser dada por U xy, soma de k de 1 até o infinito, tá? Da dk, seno hiperbólico de x, que vem da. Opa! Que vem exatamente da xk, tá? Oh, que droga, só um instante. E cosei o seno de ky, kπy sobre b, que veio da y, né? Do problema envolvendo o y aqui. Então, esse daí é o nosso candidato à solução, tá, gente? Então, essa U é nosso candidato à solução. Aí, o que eu faço agora? Para ela ser solução, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu imponho a minha condição inicial. Então, qual que é a condição inicial? Condição de contorno, perdão. A gente impõe a última condição de contorno, porque vocês viram, a gente usou todas lá, que era zero, faltou a seguinte condição, essa daqui, que eu falei para vocês que a gente ia esperar, né? A gente tinha colocado lá, a gente tinha colocado isso aqui, se a gente fosse usar, seria x de zero, né? Y de y. Mas a gente não vai usar mais isso, a gente vai usar que ela é fy aqui, e a gente já tem a fórmula da U. Essa U, impondo aqui, o que eu vou ter? F de y vai ter que ser igual a soma. Já está aqui, né? Soma de k de 1 até infinito, do seno hiperbólico de A, por quê? No A, que não era no zero, né? No A, perdão. É o A. Seno hiperbólico do A, tá? Porque a gente está calculando no A, o x vira A, seno de ky para todo y no intervalo 0b, tá? E aí, essa daqui é a série de Fourier dessa função aqui.
É a série de Fourier dos senos. Ela já tem uma função aqui, a gente já sabe, já está sendo a série de Fourier dos senos. Então, o que vai ter que acontecer aqui? Isso aqui, olha, esse aqui, tudo isso aqui tem que ser igual ao B. A gente vai dar um nome de BK, tá? BK igual isso aqui. Então, BK igual a isso, passando, dividindo, isolo o DK, a gente vai descobrir que o DK é isso sobre o seno hiperbólico de Kπa sobre B. Só que a gente lembra desse BK, a gente já lembra lá do capítulo 6 que ele é dado por isso aqui, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, o D vai ser o BK, seno hiperbólico de X, né? BK, seno hiperbólico de X, que já está aqui, dividido pelo seno hiperbólico de A, dividido por seno hiperbólico de A, seno de Kπy, que é lá, para X pertencente ao intervalo fechado de 0A, e Y pertencente ao intervalo fechado 0B, tá? Então, a nossa solução agora, impondo a condição de contorno, o nosso candidato é esse aqui, tá? E aí, a gente sabe que isso é solução, ela pode ser, ela é um candidato à solução do problema 1.3, que é o problema que a gente colocou lá, o problema de contorno, né? O problema 1.3 aqui, tá? Bom, a gente vai observar algumas coisas aí. Primeiro, se a gente pode derivar essa série termo a termo, o que vai acontecer? A gente vai confirmar que essa série dada por 1.7 é de fato solução da equação de Laplace, tá? Como o seno hiperbólico é uma função estritamente crescente, olha, o x está variando aqui do intervalo de 0 até a. Então, o x está variando do intervalo de 0 até a. Então, esse pedaço aqui em cima, ele é menor do que esse, porque ela é uma função crescente e no a ela vai ter o máximo dela, tá? Aqui dentro desse intervalo, porque a seno hiperbólico é uma função contínua em particular. Então, o maior valor que ela vai pôr aqui, que é o máximo, é no a. E o seno de x, o x variando aqui, então isso aqui sempre vai ser menor igual que isso aqui de baixo. Então isso está entre maior ou igual que zero, né? Porque o seno hiperbólico de zero é zero. E menor ou igual que 1, porque é por causa desse cara que está dividindo aqui. Para todo x aqui, tá? Essa série de Fourier, ela vai convergir, tá? Então, observando aqui, ela vai convergir para a série de essa série de Fourier de f, ela vai convergir, né? A série 1.7 convergirá se a série de Fourier de f convergir. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando que se essa série aqui convergir, então a outra série, essa daqui, converge. E por quê? Porque a série de Fourier ali, quando a gente porque quando a gente passa, é só passar o módulo. Quando a gente passar o módulo, isso aqui é menor do que 1, isso é menor do que 1. Isso aqui é menor do que 1. Então, isso aqui vai ficar menor do que BK, tá? E BK é o termo de uma série convergente. Então, ela somatória aqui, tá? Ela vai convergir também. Tá? Isso aqui vai ser limitado por um termo de uma série convergente, que vai ser... Aí a gente usa o teste M de Weierstrass ou o teorema da comparação e converge. Então, se a série de Fourier converge, porque se a gente passar o módulo que vai sobrar é a série de Fourier, então essa série 1.7 converge também, que é a nossa solução, tá? Qual é o grande problema? Essa convergência a gente consegue fácil. A convergência pior é a convergência das derivadas, tá? Então, para a gente fazer a convergência das derivadas, a gente vai precisar fazer umas contas aí, tá? Só que da maneira que está escrito lá, se a gente for ficar derivando esse negócio desse jeito aqui, a gente vai ter trabalho, vai aparecer muita conta, isso aqui vai ser grande demais. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever, vou usar uma notação e vou reescrever essa equação 1.7, tá?
primeira coisa, eu vou colocar quem é o BK aqui. O BK é integral de 0, 2 sobre B, integral de 0 até B, né? O BK é o coeficiente Fourier do seno, né? F de t, a gente sabe que o coeficiente Fourier de seno é f de t, seno de cap t sobre b, tá? Essa daqui, isso aqui, esse pedacinho aqui, olha, desculpa pegar a integral, ele é o BK. E o restante é o que já estava. O que que eu vou chamar? A função k de x, y, t, tá? Essa função aqui, olha, pego todo mundo, isso aqui vai ser o que eu vou chamar do meu núcleo de Dirichlet, tá? A função kt, eu vou escrever dessa forma, porque se eu colocar ela assim, olha como fica a função. Cadê a função u? Simplificada. Cadê a função u? Ah, exatamente aqui, ela tá aqui, ó. Então, se eu fizer isso, u de x, y vai ser integral de a até b, de 0 até b, perdão, da f de t, k, x, y, t, dt, tá? Então, vai ficar f multiplicado. Então, fica muito mais simples, tá? Onde o k vai ser essa função aqui. Então, a gente vai, antes de começar, a gente vai ser, eu vou dar o seguinte teorema, tá? E aí, a gente, antes de demonstrar esse teorema, a gente vai estudar um pouquinho das propriedades do núcleo de Dirichlet, tá? É... O... Mas então eu tenho que enunciar o teorema primeiro, né, gente? Antes de começar com o núcleo de Dirichlet, né? Então, o teorema 1.1, ele vai ser o seguinte: se f é contínuo, diferenciável em 0b, a menos de um número finito de pontos, com f seccionalmente contínuo no intervalo AB. Por que a gente tem isso? Porque a gente quer que aquela série converja uniformemente, né? Isso aqui lembra o teorema da convergência uniforme de Fourier, lá do capítulo 7, tá? Então, isso é para convergência uniforme. Aí eu vou supor ainda que f de 0 é 0, tá? E f de b é igual a 0. Isso aqui é a condição de compatibilidade. Então, a série de Fourier dada por 1.7, aquela fórmula lá com k, ela converge uniformemente nos intervalos 0 a 0b, e a minha solução ela vai estar na seguinte classe. Nos intervalos, se eu contar os bordos, né, contando o retângulo todo com os bordos, ela vai ser uma função contínua. E tirando a parte do eixo, tirando o eixo, o bordo do x igual a A, tá? Aquela parte do retângulo, a parte daqui, paralela ao eixo y, essa função é sem infinito, tá? Então eu consigo diferenciar todo mundo menos no A. E é a solução do problema 1.3, tá? Nota que ainda eu não estou dizendo que essa daqui é a única solução, tá? É que a unicidade se prova de outra forma e não é feita aqui, porque ela é meio. Tem que usar algumas outras coisas lá, tá? Para provar a unicidade daquele problema. Ela não é tão simples, tá? Deixa eu só, porque comecei tarde, só ficar de olho no horário, né? Isso. Então, antes de começar a demonstrar o teorema 1, na verdade, o teorema 1 ele vai seguir de três lemas. Três lemas. Primeiro lema, o lema 1.2, que ele vai discutir um pouco o que é essa função k. O que é a função k? O núcleo de Dirichlet, né? Essa função k é definida lá em 1.8, né? Ela é sem infinito nesse intervalo aqui, olha. Com x, olha, ela é só lembrar que é isso exatamente, ó, o x variando no A, o y variando na reta toda e o t variando na reta toda, tá? Aí ele vai fazer uma seguinte simplificação. Aqui faltou aqui uma coisinha. Aqui é um kzinho de k, tá? É um k minúsculo. Ele vai ser para cada k eu defino isso. Que lembra?
Se ele deixar escrever, né? Não vai. Última tentativa, não vai deixar, então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ser um K de casinha, pequeno. Por que que não é só o K? Porque no núcleo de Clé é o somatório dessas coisas, de 1 até o infinito. K de 1 até o infinito. Aqui não, para cada, esse aqui, ele está facilitando assim, a gente vai trabalhar só nos termos, vai trabalhar em um termo genérico dele, não vai trabalhar em toda a série, porque é muito mais fácil demonstrar as coisas para um termo só e depois, com a convergência uniforme, a gente tem para todo mundo, do que trabalhar somente para trabalhar com a série toda, tá? A gente está pegando um termo da série para mostrar as coisas aqui. Então, por isso que ele vai simplificar. Então, isso aqui não é só K, isso aqui é um K minúsculo aqui, tá? O que que acontece? Então, se eu pego aquilo, para K pertencente aos naturais, o X está em A e o Y e o T está em, em R. Olha. Então, o K, a série toda, eu consigo escrever dessa forma aqui, com esses casinhos. Então, eu dei norma para os termos, tá? A gente vai mostrar primeiro que a série do 1.8 ela converge uniformemente no intervalo 0 a menos epsilon, esse cara aqui, para o epsilon aqui dentro, tá? O epsilon está entre 0 e A, ou seja, o epsilon é menor que o A, né? E por quê? Eu vou mostrar primeiro, olha, a gente vai usar isso porque aqui eu preciso usar a continuidade uniforme. A continuidade uniforme dessa função aqui, como ela vai ser uma função contínua, ela se dá quando o intervalo é fechado, né? Então, como eu quero trabalhar dentro do intervalo 0, fechado no 0 e aberto no A, eu tenho que eu não pego A. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar dentro dele e depois eu mando o epsilon para 0, né? Mandando o epsilon para 0, a gente chega lá, no A, tá? Bom, então eu vou mostrar que essa série converge uniformemente. E, de fato, ela converge. Aí eu vou definir o quê? Eu acho que vocês não estão vendo aí, porque deve estar um pouco pequeno. Eu vou aumentar aqui, olha. O x barra vai ser igual ao πx sobre b. E isso, claro que é, né? Se eu defino a barra como πa sobre b, como o x está dentro do intervalo, o x está variando dentro desse intervalo, o x é menor do que o a. Então, isso aqui é estritamente menor do que o πa sobre b, porque o x é estritamente menor do que o a. Aí eu tenho o seguinte, pegando aquela parte do seno hiperbólico, né, de x barra kx barra k a barra, isso aqui é maior ou igual que zero, tá? Mas isso, o seno hiperbólico é kx de kx barra, é o kx barra menos e na menos kx barra, dividido por 2. O dial de baixo é seno hiperbólico k a barra menos k menos exponencial de menos k a barra, dividido por 2. Então, cancela o 2, fica assim. O que que eu faço aqui? Vou lá e eu vou tirar em evidência o eu vou tirar em evidência o KA. Não, na verdade aqui tem o menos, né? Não, eu vou tirar em evidência o KX barra, tá? Quando eu tiro em evidência, aqui não tem o KX barra, é o menos, né? Então aqui eu vou ter que, para não atrapalhar, eu vou ter que dividir pelo, se eu estou tirando em evidência, eu vou ter que dividir pelo K menos K, e exponencial de menos KX barra. Então, como eu estou dividindo por e exponencial de menos kx barra, como já tinha o menos kx barra aqui, bases iguais, subtrai os expoentes. Então, por isso que ficou do menos 2 aqui. E de forma análoga, a gente vai tirar o k a barra aqui, em evidência, vai ficar isso aqui. E aí, o que que eu faço? Menos k a barra, né? Menos K barra, porque ele estava embaixo, vai ficar menos K barra, e vai ficar mais KX barra. Aí eu tiro o sinal de menos em evidência, vai ficar K a barra menos X. Todo mundo conseguiu acompanhar? E vocês querem que eu escreva isso, gente? Se quiser, não tem problema, pode pedir, tá?
Porque isso aqui, deixa eu até escrever, por desencargo de consciência, vai que, né? Deixa eu tirar do... Vai que alguém esteja com vergonha. Esse cara aqui, ele é exatamente esse aqui, ó. Ele é o E na K. Meu Deus do céu, tá difícil fazer esse cara. K pequeno. K x barra dividido por E na A na K A barra, tá? E aí por isso que ficou assim. Aí eu passo para cima, vai ficar com menos, somo, vai ficar K x barra menos A, só que eu tiro o sinal em evidência para ficar menos K A menos x barra. Por que que eu fiz isso? Porque como o A barra é maior que o x barra, essa parte aqui é positiva. Como tem o negativo, essa exponencial com expoente negativo. Por que que eu preciso disso? Para mostrar a convergência da série, da nossa série, tá? Por quê? Olha o que acontece agora aqui embaixo. Se isso aqui é verdade, tá? Se isso aqui for verdade, olha o que acontece aqui. O B sobre 2, porque esse B sobre 2 está aí, eu estou multiplicando o B sobre 2 sobre K, porque o K de K ele é esse daqui, ó. 2 sobre B, para cancelar esse cara aqui. Então, quando eu multiplico, um cancela o outro. Por isso que ele não vai aparecer aqui, ó. O B sobre 2, lembra que o K de K, X, Y, T é 2b, 2 sobre b, vezes isso aqui, vezes a exponencial, vezes uma exponencial, né? Vezes o seno, perdão, seno de ky e o seno de kpt, sobre todo mundo sobre b. Tá? Isso aqui, quando eu passar a norma nisso aqui, isso aqui tem, esses dois aqui tem norma 1, então eles somam, só vai sobrar isso aqui, tá? Então, norma desse Kp só vai sobrar o B, 2B, 2 sobre B, que vai cancelar com o B sobre 2, vezes esse cara aqui. Esse cara aqui, eu já mostrei, eu consigo majorar por esse aqui. Então, isso aqui vai ser menor ou igual, tá? Que é menos a exponencial desse cara. Só que a exponencial desse cara, eu sei quem que é o A barra, eu sei quem que é o X barra. A hora que eu substituo eles, eu vou ter K pi A sobre B menos K pi X sobre B. Arrumar ajeitando, eu vou ficar com π a menos x sobre b menos k, tá? Isso aqui, olha, é menor ou igual que quem? Exponencial é menor do que da exponencial de π e π epsilon sobre b. Por que isso, gente? Porque assim, olha, o epsilon, a gente está pegando ali o x está dentro desse intervalo, então o x é menor ou igual que o a menos epsilon. Se eu fizer isso aqui é equivalente a dizer que o epsilon é menor ou igual que o a menos x, tá? Que é o que a gente tem ali. Então, o que vai aparecer aqui? Então, por isso que ficou maior ou igual que menos k, tá aqui, o b tá aqui, o π já estava aqui, e esse cara aqui é menor do que epsilon, tá? O epsilon é menor do que esse cara. Como a exponencial negativa é decrescente, quando eu passo daqui para cá, a exponencial desse aqui é menor do que a exponencial desse. Desculpa, a exponencial desse aqui é menor do que a exponencial desse. Inverte, né? Porque a exponencial negativa é decrescente. E aí, gente, olha. Essa série aqui é claro, né? Com uma exponencial, essa série aqui é convergente, né? Porque essa exponencial é o termo de uma série convergente. Então, gente, o módulo disso tá majorado com uma série convergente, segue do teste M de Weierstrass, que a gente provou lá no capítulo 7, tá? Que a série 1.8,
Qual série 1.8? Só subir aqui para a gente ver. Essa daqui, que é a série do KT. Ela converge uniformemente, porque o teste M de Weierstrass diz que ela converge uniformemente. E além disso, além de convergir uniformemente, converge para uma função contínua. Então, quer dizer, como a gente já escreveu esse somatório assim, quer dizer que esse K aqui, que vai ser o limite dessa série aqui, ele é uma função contínua nesse intervalo aqui. Para qualquer epsilon, isso para qualquer epsilon de 0 até A. Lembra? Aí eu faço o quê? Se vale para qualquer epsilon de 0 até A, eu faço epsilon tão menor quanto eu queira, vai fazer com que o quê? Que esse pedaço aqui convirja para A no intervalo aberto, né? Então a minha K é contínua para 0A aqui, tá? Por que que eu precisei, de novo, por que que eu precisei fazer isso? Porque eu precisava da convergência, porque eu precisava da continuidade uniforme da. A gente acabou usando meio aqui, ó. A continuidade uniforme não apareceu, mas eu precisava, tá? E também porque ia. Ah, não é porque só da continuidade uniforme, porque é por causa disso aqui também, né? A gente precisava majorar isso por um epsilon para ter uma série convergente aqui, tá? E que uma série que não dependesse, olha, isso aqui não depende de x. Não depende de x. Que quando eu faço o teste M de Weierstrass, eu majoro por uma série numérica, que não depende de x, porque lá eu tenho convergência uniforme, não pontual. Então não é para cada x aqui, aqui não depende de x, aqui depende só de epsilon, tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Agora é mais chato, né? Porque a gente falou que ela era. Esse lema aqui, vamos lá, o lema, ó, isso aqui definido por ela tá na C infinito, ela é C infinito, tá? Ela é C infinito e satisfaz essa equação. Se satisfaz essa equação, depois vocês vão ver que é fácil. O problema é agora ser infinito. Então é o seguinte, a gente vai precisar derivar. Então a gente vai derivar termo a termo, tá? Vai derivar termo a termo. Derivar esse casinho aqui que é o termo. A gente já sabe que ela é uniformemente convergente. Se ela é uniformemente convergente, a gente pode derivar termo a termo, tá? Então vamos lá. A gente vai mostrar que K é uma função sem infinito. E para isso eu vou fazer o quê? Ser infinito aqui. Quer dizer ser infinito de R3, quer dizer que eu estou parando, eu vou derivar primeiro com relação a x, depois vamos fazer isso para y e para t também. Ó, essa notação quase nunca ela é usada, mas eu lembro que quem fez cálculo comigo aprendeu que como é D1, tá derivando com relação a x. Então a derivada do kt com relação a x é a derivada do seno hiperbólico aqui. Derivado do seno hiperbólico, como eu tinha falado para o Matheus, é cosseno hiperbólico. Só que tem isso aqui dentro. Então vai sair para fora K π B sobre B. Então se vai sair para fora K π sobre B, por isso ficou B ao quadrado aqui, porque já tinha um B e vai sair esse cara aqui, olha, esse daqui e o B para fora, esse B faz B quadrado, o 2 já estava aqui, o K e o π é por causa disso aqui, cosseno hiperbólico. Aqui é uma constante, né? Porque ele só aqui é A, né? Vezes essa derivada não depende de x, essa daqui não depende de x. Então tá tudo certo. Essa daqui é a primeira. Para esse x no intervalo a menos epsilon, tá? Aí eu vou estimar essa derivada. Essa derivada aqui, olha, ela é majorada por isso, né? Então, o que que acontece aqui? Esse pedaço aqui, se a gente fizer o mesmo processo que a gente fez aqui, olha, mesmo processo. Só que como é cosseno hiperbólico, vai ficar exponencial de cap x sobre b mais exponencial de menos cap x sobre b. Por isso que ficou mais. O que que eu faço? Tiro lá em evidência de novo, faço as mesmas continhas. Então, esse pedaço aqui, olha,
é majorado por esse aqui, vezes esse. Tá? Esse aqui, esse pedaço aqui, a gente consegue escrever ele, tá? A gente consegue escrever ele, eu vou deixar como exercício, tá? Como 2, 1 menos exponencial de menos 2π sobre AB. Por que, gente, a gente consegue fazer isso? Nossa, professor, mas por que você pode fazer isso? Alguém consegue me explicar? Só esse pedacinho aqui, ó. Por que que isso aqui virou isso? Quem se habilita aí? Matheus, foi o seu primeiro nome que apareceu na tela aqui. Matheus, Tô aqui, não tô conseguindo deixa eu ver o aumentar para que que você ver. aconteceu, não. Aqui é a função exponencial, né? Exponencial de menos 2k x. Esse x aqui está variando, esse x barra, ele é positivo. Tá? Ele varia naquele intervalo do 0 a menos epsilon. Positivo. Então, com negativo k é positivo. Com menos 2, então isso aqui é exponencial negativo, ele é decrescente. E ele está definido no intervalo 0 a menos epsilon. Então, onde que vai dar o maior valor dele? Quando x barra for quanto? É quando é zero, né? Exatamente. Se ele for 0, vai dar 1. Exponencial de 0 é 1, vai dar 2. E aqui embaixo, ele só mudou a notação porque ele ficou com preguiça de. Ele foi colocar o PI e eles não gostam disso aqui, fica pendurado, o Bzinho, que eles acham muito ruim. Então eles colocam essa notação. Mas isso aqui é igual a isso, tá? Então foi só isso. A gente observou que isso aqui no zero é o maior valor que isso podia atender. Por isso que ficou 2π quadrado, k exponencial aqui. Esse cara aqui, por quê? Esse cara aqui é maior do que epsilon, maior ou igual que epsilon. Então, como é negativo, essa parte aqui é maior que esse, então fica maior ou igual. E aqui também maior ou igual do que isso aqui. Valeu, Matheus, obrigado. Nada. Eu sabia que se eu perguntasse, você ia saber, cara. Próximo vai ser quem vai aparecer aí na tela. Às vezes fica aparecendo todo mundo, né? Os nomezinhos eu vou colocar. Não, na verdade, eu vou sortear uma pessoa ao Léo agora, o próximo, né? Vai ser mais legal, assim. Causar pânico no coração de vocês. Brincando, tá, gente? Então, já tá acabando aqui, tá? Para finalizar, o que que acontece? Então, isso aqui, olha. Isso aqui é constante. Não varia com x, né? Não varia. Isso aqui não varia com k. Esse aqui é constante. Não varia com k. Essa aqui varia com k, essa varia com k. Então, tudo isso aqui vai para a constante c, tá? Que vai ficar k exponencial de menos, aqui ele chamou o alfa, né? Um alfazinho, onde c e alfa são constantes positivas, né? Na verdade, o alfa é esse cara aqui sem o sinal, e o c é toda essa coisa que ficou aqui embaixo, tá? Aí, essas daqui, olha, essa daqui, isso aqui é o termo de uma série convergente, tá? E aí, de novo, pelo teste M de Weierstrass, a série que é a derivada do D1, né? A gente soma essa série derivada com a primeira derivada, ela converge, tá? Então aqui eu mostrei que se eu derivar uma vez, essa função com relação a x, ela converge. O que que eu vou fazer? Agora, eu posso fazer a mesma coisa n vezes para x,
N vezes para variável y e N vezes para variável k. Então, a gente vai escrever a nossa derivada, com relação a x, o j vai ser igual a 1. Tá? Esse j varia de 1, 2 e 3. Para as derivadas no x, o j é igual a 1. Para as derivadas no y, o j é igual a 2. Para as derivadas no t, o j é igual a 3. E o n significa quantas vezes derivou cada um, tá? A gente está pegando os termos com as derivadas de mesmo expoente, tá? Mas aqui pode estar misturado, dependendo do termo. Não é porque não é estar misturado, não. Cada derivada ali vai aparecer na soma, na sua posição certinho. Isso. Então, essa daqui, ela é limitada por esse termo, e esse termo é um termo de uma série convergente, porque esse aqui sempre ganha desse aqui, ó. Aí, então, se é o termo de uma série convergente, teste M de Weierstrass, isso aqui converge uniformemente e a derivada ainda é uma função contínua. O que eu fiz isso aqui? Se eu derivo, toda vez que eu derivo, eu obtenho uma função contínua, isso é ser infinito, tá? Então, a função k, tá? O k, essa função k aqui, ela é sem infinito, porque eu derivo várias vezes aqui, ela converge, a série das derivadas converge, além de derivar e convergir, converge com uma função contínua. Tá? Aí, para finalizar, olha, C aí, lembra que eu falei quem que era C? C é as constantes, né? Ela depende das variáveis da derivada do n, tá? E, portanto, a série aqui, o alfa, lembra que eu falei quem era, né? Portanto, essas séries aqui, portanto, as séries da derivada, ela converge também uniformemente nesse intervalo. Usando indução, o teorema 1.5 do capítulo 7, que é para cada variável, esse teorema 1.5 é o teste M de Weierstrass, tá? E o fato de epsilon tá aqui entre zero, o epsilon está entre 0 e a, é arbitrário, né? Então a gente pode tomar ele quanto mais perto de zero a gente quiser. Essa função, como eu disse, ela é sem infinito aqui, tá? Aí as derivadas obtidas são obtidas derivando termo a termo. A gente derivou, obteve as derivadas também termo a termo. O que falta é mostrar que isso aqui é verdade, mas isso aqui segue facinho porque eu vou lá e derivo cada termo da minha série. Ó. Eu derivo cada termo da minha série eu derivo com relação a x e derivo com relação a y. Vou conseguir mostrar como a k é esse valor aqui, a gente derivando, isso eu deixo para vocês, derivar isso aqui, né? Cadê a k? Essa daqui, se derivar termo a termo, vocês vão perceber que vai dar o x e o y duas vezes, com relação a x e com relação a y duas vezes. Vocês vão ver que na hora que eu somar vai dar zero. Isso eu deixo para vocês para ver, tá? E aí, gente, a gente para por aqui, volta segunda-feira, tá? Eu não sei como ficou para vocês, desculpa ter o atraso, né? A gente perdeu 30 minutos da aula porque eu acabei perdendo hora, tá? E ainda por cima apareceu um rato aqui. Aí a moça que trabalha comigo, ela muito não gosta, né? E a minha esposa também não. O rato tava morto dentro da pia lá, eu tive que dar um jeito lá e ajudar, né? Ossos do ofício. Mas enfim, como foi isso, a gente para por aqui, segunda-feira a gente volta, tá? Eu queria saber, ficou alguma dúvida, pessoal? A chamada eu já vi que eu vou fazer, a chamada eu só vou marcar aqui, peraí. Cadê vocês? Vamos só fazer chamada. Pessoal, alguma dúvida? O que vocês acharam? Como foi? Deu para entender hoje? Sim, foi bom escrever lá na. Na luzinha, né? Ô, gente, eu tenho que lembrar de editar esses sinais, mas dá preguiça, né? Que eu comecei a falar do rato, né? Deixa eu parar de gravar para poder não falar mais de rato, né?